meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre valores máximos e mínimos. Esse assunto é bastante utilizado para resolver problemas de otimização, como por exemplo, maximizar lucro e minimizar custos de um determinado produto. Vamos falar sobre os valores máximos e mínimos. Nós temos aqui um gráfico e o comportamento de uma função. Nós temos para este ponto um valor máximo em relação ao eixo vertical. Nós temos aqui um valor mínimo em relação ao eixo vertical. Já este ponto também é um valor máximo em relação ao eixo vertical. E este ponto é um valor mínimo em relação ao eixo vertical. Perceba que aqui nós temos dois pontos de máximo. Em relação ao eixo vertical, esse ponto aqui é maior do que este. Para este ponto nós chamamos de máximo global. E para este ponto nós chamamos de máximo local. Aqui nós temos dois pontos de mínimo. Para o eixo vertical, esse aqui é menor do que este. Então, para este ponto de mínimo, nós chamamos de mínimo global. E para este ponto, nós chamamos de mínimo local. O mínimo global também é conhecido como mínimo absoluto. A mesma coisa é com o máximo global, também é conhecido como máximo absoluto. Entendido graficamente a diferença entre um máximo e um mínimo, e máximo local e global, mínimo global e local, vamos passar para o Teorema de Fermat. O que nos diz o Teorema de Fermat? Se f de x tiver um mínimo ou máximo local em C, e se a derivada da função no ponto C existir, então a derivada no ponto C é igual a zero. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui o exemplo da função f de x igual a x ao quadrado. O gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para cima. Perceba que nesta função é fácil localizar um ponto de mínimo. É este aqui, para x igual a zero. Pelo teorema, se tiver um mínimo local, então a derivada da função neste ponto é igual a zero. Vamos verificar se isso acontece para esta função. A gente já consegue observar um ponto de mínimo aqui através do gráfico, quando x é igual a zero. Mas vamos fazer a derivada dessa função x ao quadrado. A derivada de f de x é a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Vamos verificar a derivada dessa função quando x for igual a zero. Então, f' de 0 é igual a 2 vezes 0, que é 0. Portanto, a derivada da função no ponto x igual a 0 é 0. Com isso, comprovamos com um exemplo particular o Teorema de Fermat. Se temos um mínimo, que neste caso, pelo gráfico, conseguimos observar que é em x igual a 0, a derivada nesse ponto é 0. Percebemos aqui que a recíproca do teorema não é verdadeira. O que significa a recíproca não é verdadeira? É que, se a derivada da função em um ponto for igual a 0, nós teremos naquele ponto um ponto de mínimo ou de máximo. Vamos fazer isso através de um exemplo. Observe nesse segundo exemplo, f de x igual a x ao cubo. O gráfico da função x ao cubo é isso aqui. Vocês percebem que neste gráfico nós não temos um ponto de máximo ou mínimo. A função está crescente, crescente, crescente e continua crescente. No exemplo anterior, nós tínhamos esse ponto onde a função era decrescente, chegava em um ponto que ela começava a crescer. Teve uma mudança de direção aqui, portanto um ponto de mínimo. Aqui não, nós não temos um ponto nem de máximo nem de mínimo. Qualquer ponto que eu pegar aqui, sempre vai ter o maior, sempre vai ter o maior.
sempre vai ter o maior em relação a f de x, tá certo? Porém, vamos verificar a derivada dessa função. Quem é a derivada de x ao cubo? É 3x ao quadrado. Se pegarmos aqui a derivada da função no ponto 0, o resultado é 3 vezes 0 ao quadrado, que é 0. Portanto, a derivada da função em x igual a 0 é 0. Lembra da recíproca do teorema de Fermat? Ele diz o seguinte, que se a derivada num ponto é 0, nós temos um ponto de mínimo ou de máximo. Errado, né? Então, a recíproca do teorema de Fermat não é válida. Vimos aqui com este exemplo de f de x igual a x ao cubo. Nós temos a derivada da função em um ponto igual a 0, porém, em x igual a 0, o gráfico da função mostra que não é nem um ponto de mínimo, nem um ponto de máximo. Ok? Então, o que nos diz o teorema de Fermat? Se eu tenho certeza que aquele ponto é de mínimo ou de máximo, então a derivada da função naquele ponto é igual a 0. Vamos à definição de ponto crítico. Um ponto crítico de uma função f de x é um ponto do domínio em que a derivada da função em um ponto C é igual a 0 ou a derivada da função no ponto C não existe. Vamos ao exemplo. Encontrar os pontos críticos da função 4 menos x vezes a raiz de x. Então, nós temos f de x igual a 4 menos x, que multiplica a raiz de x, e vamos encontrar a derivada desta função. Perceba que esta função é uma função produto, portanto, iremos aplicar a regra do produto. Vou chamar de u de x 4 menos x, e vou chamar de v de x a raiz de x. Para aplicar a regra do produto, eu preciso da derivada de u e da derivada de v. Então, a derivada de u de x é a derivada do número 4, que é 0, e a derivada de menos x, que é menos 1. A derivada de v de x é a derivada da raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Se você não sabe ou teve dúvida de como chegamos a esse resultado, tem um vídeo no nosso canal explicando regras de derivação e explica detalhadamente este cálculo. Aplicando a regra do produto, nós temos que é u' de x vezes v de x mais u de x vezes v' de x. U' de x é menos 1 vezes v de x a raiz de x mais u de x é 4 menos x e v' de x é 1 dividido por 2 raiz de x. Reorganizando isso aqui, nós temos menos 1 vezes a raiz de x menos raiz de x, mais 4 menos x, que divide 2 raiz de x. Ainda desenvolvendo essa conta, nós temos como denominador 2 raiz de x, e 2 raiz de x dividido por 1 é o próprio 2 raiz de x, vezes menos a raiz de x, fica menos 2 raiz de x ao quadrado, mais 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x é 1. 1 vezes 4 menos x fica 4 menos x. Desenvolvendo o numerador, nós temos menos 2 vezes x mais 4 menos x, tudo dividido por 2 raiz de x. Fazendo agora menos 2x menos x dá menos 3x mais 4 dividido por 2 raiz de x. Chegamos ao resultado da derivada da função. Agora iremos verificar para quais valores de x a derivada da função que nós encontramos aqui ela é igual a 0 e para quais valores de x esta função não existe. Vamos fazer primeiro para quais valores essa derivada é igual a 0.
Se a derivada da função é igual a zero, nós temos que menos 3x mais 4 dividido por 2 raiz de x é igual a zero. Portanto, menos 3x mais 4 é igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, menos 3x é igual a menos 4. Multiplica tudo por menos 1, fica 3x igual a 4, x é igual a 4 terços. Portanto, esse valorzinho aqui é um ponto crítico, porque é o valor de x para que a derivada da função seja igual a zero. Vamos verificar agora para quais valores a derivada da função não existe. Para verificar para quais valores a derivada da função não existe, precisamos determinar o domínio da função. Então, qual é o domínio de menos 3x mais 4 dividido por 2 raiz de x? O domínio dessa função pode ser calculado igualando a zero o denominador. Por que isso? Porque o denominador de uma fração não pode ser zero, não existe divisão por zero. Portanto, 2 raiz de x é igual a zero. Se o denominador dessa fração for igual a zero, essa divisão não existe. Consequentemente, a derivada da função não vai existir. 2 raiz de x igual a zero, o único valor de x aqui é zero. Portanto, x igual a zero também é um ponto crítico. Para esta função f de x igual a 4 menos x vezes a raiz de x, nós temos dois pontos críticos. Quais são eles? 4 terços e 0. Partindo de uma mesma hipótese, nós iremos enunciar dois teoremas. Se f de a em b em R é uma função contínua e derivável no intervalo aberto AB, então existe um C que pertence a este intervalo aberto, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Lembra disso aqui? Nós já estudamos em vídeos anteriores. É a inclinação da reta. F' de C faz o papel da tangente de um ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo entre a reta e o eixo x. Nós temos que f de B menos f de A, está aqui, é igual a f' de C vezes B menos A. Isso aqui também nós já vimos, é a equação da reta. E ele é o enunciado do teorema do valor médio. Nós temos aqui também o teorema de Joule, que diante desta hipótese, nós temos que a derivada da função em um ponto do domínio é igual a zero. Derivada da função é a inclinação da reta. A interpretação geométrica da derivada de uma função é a inclinação da reta. Dizer que a derivada da função é zero é dizer que a inclinação da reta tangente a uma curva é zero. O que significa a inclinação da reta ser zero? A reta ela é paralela ao eixo x, ou seja, ela estará na horizontal. Até aqui nós vimos o seguinte: se a função tiver um máximo ou mínimo, então a derivada da função neste ponto é igual a zero. E se a derivada da função em um ponto for zero, então a função tem um ponto crítico. Portanto, se nós soubermos que um ponto é de máximo ou de mínimo, podemos dizer que esse ponto é um ponto crítico. Vamos verificar qual é a relação entre a derivada de uma função e a função. Vamos para o teste da função crescente ou decrescente. Se a derivada de uma função for maior que zero, num determinado intervalo, então a função ela é crescente neste intervalo. Se a derivada da função for menor do que zero dentro deste intervalo, então a função
ela é decrescente no intervalo. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos f de x igual a x ao quadrado e f de x igual a menos x ao quadrado. Este é o gráfico da função x ao quadrado, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Vamos determinar qual é a derivada dessa função x ao quadrado. Então, f' de x é 2x. Vamos substituir um valor menor que zero na derivada. Então, f' de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Isso significa que a derivada da função em x igual a menos 1 é um valor negativo, menos 2. Portanto, a derivada da função sendo menor que zero, a função nesse ponto é decrescente. Observe que aqui está o ponto menos 1. Se eu olhar aqui o ponto menos 2 e substituir na derivada, percebam que o resultado vai ser também um número negativo. Se eu colocar no lugar do x o número menos 3, na derivada, o resultado também vai ser negativo. Portanto, para x menor que zero, ao substituir em x na derivada da função, o resultado sempre será negativo. Portanto, para x menor que zero, a função ela será decrescente. E aqui pelo gráfico conseguimos observar isso, né? Ó, o gráfico da função para x menor que zero é decrescente. Quanto mais eu me aproximo de x igual a zero, em y o valor vai diminuindo. Mas se eu substituo na derivada da função um número maior que zero, o 1, por exemplo, vai ser 2 vezes 1, que é 2. Portanto, a derivada da função, quando x for 1, é positiva. E se a derivada é maior que zero, a função é crescente. Podemos observar aqui também que se x for 2, o resultado da derivada vai ser também positivo. Se x for 3, também vai ser positivo. Portanto, para x maior que zero, o resultado da derivada sempre será um número positivo. E se a derivada no intervalo é um número positivo, então a função é crescente naquele intervalo. Dessa forma, para x maior que zero, a função é crescente. E para a função menos x ao quadrado? A derivada da função é menos 2x. Se eu substituir na derivada um número menor que zero, por exemplo, menos 1, nós teremos menos 2 multiplicado por menos 1, que é 2, um número positivo. Logo, se o x for menor que zero, o resultado da derivada será positivo. Isso implica que, se o x for menor que zero, a função ela é crescente. Por quê? Porque a derivada vai ser maior que zero. Se substituirmos no lugar do x na derivada um número positivo, o 2, por exemplo, nós temos menos 2 que multiplica por 2, que é menos 4. Neste exemplo, a derivada foi menor que zero. Quando a derivada é menor que zero, nós teremos uma função decrescente. Podemos comprovar pelo gráfico, né? Quando for maior que zero, a função ela está decrescendo. E toda vez que a função estiver decrescendo, é porque a derivada será negativa. Portanto, para determinar se uma função é crescente ou decrescente, precisamos estabelecer a derivada dessa função no ponto ou no intervalo. Se a derivada for maior que zero no intervalo, a função é crescente naquele intervalo. Neste exemplo aqui, foi para x maior que zero. Neste exemplo, foi para x menor que zero. A função é crescente. Se a derivada de uma função for menor que zero em um intervalo, então a função é decrescente.
No exemplo da função x ao quadrado, nós temos que a função será decrescente quando x for menor que zero, ó, função decrescente. E para a função menos x ao quadrado, para x maior que zero, nós temos uma função decrescente. Pessoal, no próximo vídeo falaremos mais sobre máximos e mínimos. Até lá!